parceiro, eu só queria saber o que o goleiro Fábio já aprontou com o menino João Pedro, pra ele sempre que encontra o cara, botar forte, tá? E botar firme. Aqui um confronto de Copa do Brasil, sei lá, 2017, 18, 2019, onde o vascaíno atrasado colocou aqui. Que joia tem o Fluminense. Golaço do João Pedro. Fábio nem viu a cor. Parece que ele tá relatando o gol de ontem, né? Na Copa do Mundo de Clubes, mas não, aqui era o Fábio skin do Cruzeiro e o João Pedro ainda skin do Fluminense. Tem o gol aqui nos comentários. Se a gente for ver, foi um golaço do caramba, tá? 2-1 aos 51 minutos, Copa do Brasil. Pum! Pega essa bike aqui, moleque. Que isso, hein? Moleque novo ainda, nunca tinha, né? Botado dentro. Não sei quem foi que deu aqui o passe. Cara, aquela injeção na bola, né? Que golaço absurdo. Não sei qual foi o desfecho. O Flu virou o jogo. Copa do Brasil, né? Dia 1 espalhando fake news na internet. Eu tinha certeza que tinha virado. Eita, Nop, Cruzeiro passou nos pênaltis. Essa época aqui, acho que aquele Cruzeiro lá do Mano Menezes, puta que pariu, empilhou umas 3, 4 Copa do Brasil seguidas. E pra gente ver agora, o Chelsea ele tá se achando, né? Eliminou o Palmeiras, tirou o Fluzudo e respondeu uma provocação que o Flamengo tinha feito lá na vitória. O Danilo tinha feito 3-1 ou 2-1, 3-1 do Flamengo frente ao Chelsea. E aí o Flamengo perguntou, cadê os fãs do Chelsea? Aí o Chelsea respondeu aqui, ó, para Nova York, para a final da Copa do Mundo de Clubes e meteu a piscadinha. Caralho, o Chelsea tá se achando, tá? Que o PSG e o Real Madrid botem forte nesses caras. Eu quero ver como é que vai ser essa final. Só que, pô, essa inscrição do João Pedro, que decidiu essa semifinal pro Chelsea frente ao Fluminense, tá gerando tanto quanto de polêmica, né, rapaziada? Muita gente aí debatendo a regra do torneio de se poder inscrever jogadores durante a competição. É uma competição de tiro curto, apenas 7 jogos e teve uma janela de transferência pré-mundial de clubes, para os clubes conseguirem fazer algumas contratações antes do início da competição. Não sei se vocês lembram, mas tinha um boato lá do Cristiano Ronaldo pintar em alguma equipe do Brasil, acho que até a equipe do Sérgio Ramos, Monterrey do México, chegou a dar uma sondagem, mas acabou que não deu em nada. A FIFA queria justamente com essa janela pré-Copa do Mundo de Clubes, esse grande nome, para alavancar ali a procura por ingressos que a gente viu que foi meio abaixo ali na competição toda. E aí veio a polêmica, né, que o João Pedro ele foi contratado agora pelo Chelsea, 60 milhões de libras, acho que 400 milhões de reais, e já foi inscrito ali contra o Palmeiras e também agora contra o Fluminense. Parte da mídia tá começando a chiar, falando que não é justo, que não sei o que. Vamos tentar entender essa parada. Teve declaração do Mauro César, teve também do Fred Caldeira, torcedor do Fluminense. O André Galvão aqui, ó, repórter do SBT, mandou aqui, ó, dizer que o Chelsea que enfrentou o Palmeiras e o Fluminense é o mesmo que perdeu para o Flamengo é desonesto. Só o João Pedro, que custou mais que todas as contratações juntas do Alviverde, mudou completamente o Chelsea. Só que, pô, contra o Chelsea, o Palmeiras não tinha ali o Gustavo Gomes e o Piquerez. E o Chelsea também não tinha um dos seus principais volantes do meio campo, Moisés Caicedo, que, meu, todo mundo fala que é um absurdo, uma dupla de volante ele e Enzo Fernandes, é surreal. E deu pra ver, mano, muita gente fala ali dessa vitória do Flamengo contra o Chelsea, cara, os caras desde o primeiro minuto no Flamengo estavam chegando a bota. Teve ali treta do próprio Caicedo com o Jorginho, eles não entraram ali com aquela soberba, vamos ver no que dá. Eu sei que jogo eliminatório, o jogo único, perdeu, tá fora, tem uma motivação diferente, é um clima diferente. Mas de longe eles não entraram fofo pra perder pro Flamengo. Eu não acho que seja desonesto falar que o Chelsea que enfrentou o Palmeiras e o Fluminense é o mesmo do Flamengo. Tá, contaram com o João Pedro, que é bem melhor que Nicolas Jackson e Delap, que era o centroavante dos caras antes, mas vai fazer o quê? É um Chelsea muito forte ainda. Teve também uma declaração aqui, ó, do Mauro César, que sempre dá uma polêmicazinha, né, que ele sempre coloca o Flamengo em tudo. Aqui, ó, eita, Mauro César, o jogo mais difícil de um clube brasileiro nesse Mundial foi o Bayern e Flamengo. Botafogo pegou o PSG com reservas. Pô, pelo que eu me lembro desse jogo, quem não jogou de titular ali foi o Nuno Mendes, Dembélé que tava machucado, e o Marquinhos, zagueiro, acho que foram 3 desfalques não, né? 2 desfalques que ele resolveu poupar e colocar no segundo tempo também quando entraram, não fizeram porra nenhuma. Eu não consigo desmerecer assim, falando que o Botafogo pegou um PSG reserva. É o atual campeão da Champions, ganhando de 5-0 uma final contra a Inter de Milão,
que tirou o poderosíssimo Barcelona, todo mundo falando, vai ser um amasso do PSG, é 8, é 7, é 6. Eu também achava que ia ser, sabe, pancada forte no Botafogo, e a partida que o Botafogo fez, dá pra gente falar que foi contra os reservas do PSG. Trecho desse daqui, você pensa que é 11 reservas, que os caras estavam completamente foda-se. Se for assim, então, talvez ali o Chelsea, ele tava com esse sentimento aqui, ó, que poderia ganhar qualquer hora também do Flamengo na fase de grupos, né? Vamos ver por aí também, onde o PSG achou que poderia ganhar a qualquer momento. Mas o jogo mais desafiador foi Bayern de Munique e Flamengo. Os dois com grau de dificuldade muito grande, cara. Desafiador, Bayern de Munique e Flamengo. Rapaz, o Botafogo versus PSG foi sem dúvida o mais desafiador. Pô, também acho, cara. Ali pegar o PSG na crista da onda, recém-campeão da Champions, é outra parada. Se o Flamengo estivesse na chave do Fluminense, a história era outra. Ah, se minha mãe tivesse pinto, eu não tava nem aqui. Vamos ver a declaração aqui do Mauro César também sobre a parada aqui do João Pedro, Fluminense. Vamos ver como é que foi isso daqui? Sobre o João Pedro, assim, os que criticavam o João Pedro convocado são os mesmos que falam asneiras, como o Chelsea é o pior europeu. Tem gente falando essa besteira aí, né? Ou é o pior Chelsea da história, como falamos ontem. Gente que não acompanha nada de futebol, não tem menor noção do que é futebol, não enxerga nada, não vê nada, não assiste e desanda a falar besteira. Tem na imprensa, tem um monte assim na imprensa, alguns que falam coisas constrangedoras, e na torcida também. É o que eu vejo, você falando de forma muito clara. Se for falar bobagem, tem um monte de gente que fala bobagem. Quando fala bobagem, o cara fala baseado no quê? Só no machismo. Ele não fala calçado em fatos, ele não consegue contextualizar, não consegue argumentar. Olha, eu penso isso desse jogador por isso. Só fala, esse é ruim. É bom é o Endrick. Não, o Endrick é bom ele também. Os dois têm que ser sempre convocados, o Endrick e o João Pedro. O João Pedro, além disso, ele quando foi para a Europa, ele no Fluminense, ele sempre se destacou, ele era muito franzino, por ser um exímio finalizador. Ele é um ótimo finalizador. É um ótimo finalizador. Tinha números parecidos com o do Ronaldo quando ele apareceu no Fluminense. Já estava vendido para o Watford, mas tinha que esperar fazer a idade, para poder viajar. Foi para a Inglaterra, muito importante. Não foi para time grande, foi para time pequeno, jogou segunda divisão, daí foi para o Brighton, que é um time pequeno numa fase de médio, né, na sua história. E lá ele melhorou muito, trabalhou com diferentes treinadores, é um time que trabalha muita posse de bola, é um time bem sofisticado, eu diria, do ponto de vista tático. O Brighton é um time muito legal, que muda de técnico e não muda a sua identidade de jogo. E no Brighton ele melhorou muito, ele joga com centroavante, ele joga de centroavante, ele joga com outro atacante. No Chelsea ele vai poder jogar com o Nicolas Jackson, ele pode jogar com o Dilep, ele pode jogar com o segundo homem do ataque. Se movimenta muito. Ontem no começo do jogo eu estava observando do estádio como ele se apresenta para o jogo em diferentes setores do campo, na direita, na esquerda, perto do meio campo, não só na área. E como nós vimos ontem, ele finaliza muito bem, tem muita confiança. É um jogador excelente, excelente. Eu acho incrível como demorou a chegar num time grande da Inglaterra. Já poderia estar há mais tempo num time grande. Demorou um bocado. Isso até me surpreendeu. Mas agora chegou a um clube onde ele pode se projetar mais. O Chelsea é uma boa equipe, muito jovem, 24 anos de média de idade. Tem bons jogadores, alguns são questionáveis pelo valor investido e tudo mais. Mas são bons jogadores, é um time forte, é um quarto colocado da Premier League. Essa temporada foi a melhor deles desde que o Abramovich teve que vender o clube. Lembra que foi sexta temporada passada, 12º da anterior, agora foi quarto, vai à Champions League, ganhou a Conference, derrotou o Liverpool nos 2 últimos jogos, ganhou 10, perdeu 2. Né? Um pro Newcastle e um pro Flamengo, ganhou do United nesse período, ganhou do Liverpool nesse período, né? Então ele tá num time forte, um time que tende a crescer, acredito, na próxima temporada, e tomara que faça todo sucesso. Eu gosto muito do futebol dele, sempre admirei muito o jogador, pra mim, assim, bem diferente. Já era, como eu disse, no começo dele do Fluminense, pela capacidade de finalização, que é absurda. E agora ele é um jogador muito mais completo, muito mais consciente taticamente, uma participação muito mais efetiva dos jogos, tá mais forte, né? Claro, ele era muito menininho ali no tempo do Fluminense, mas agora já formado, adulto, né? Mais forte fisicamente para aguentar os embates físicos, os duelos físicos com os marcadores. E ontem ele no meio do Inácio e do Thiago Silva, ele esculachou, né? Cortou para direita, mandou a bola lá em cima, aqui em cima do gol. É um grande jogador. Tem que ser sempre presente na seleção. E o Endrick também. Não é o Endrick ou o João Pedro. O Endrick e o João Pedro. Piada era o Dorival convocar o Igor Jesus e não convocar o Endrick ou o João Pedro. Aí é uma piada. Não que o Igor Jesus seja ruim, mas não tá no nível desses caras, na minha opinião. A gente fala isso daí de nível, rapaziada, mas eu acho, tipo, o Igor Jesus agora ele vai jogar lá na Premier League, pro Nottingham Forest, né? Se ele começar a jogar bem lá, todo mundo já vai falar que ele tem o nível. A gente fica balanceando essa parada muito de nível, porque joga aqui no Brasil e o outro tá lá na Premier League. Eu não acho tanto ali que, mano, pelo que o Igor Jesus jogou contra o Atlético de Madrid e PSG, eu não coloco ele tão abaixo ali de Endrick e o João Pedro. Não dá pra falar que ele tá abaixo, pra mim é mesmo nível. Se ele chegar lá na Premier League e se prova, joga muito também, temos 3 centravantes ali que podem agregar muito pra seleção brasileira. A gente lembra ali da convocação do Dorival, que o João Pedro, ele tava naquela convocação da data FIFA que os jogos eram Colômbia e também Argentina. O jogo contra a Colômbia, que foi lá no Mané Garrincha, em Goiânia, não jogou tão bem, né? Ele não conseguiu ali, errou muitas vezes a parede, uma tabela, às vezes ele devolvendo errado, ele não conseguiu ir tão bem naquele jogo, tanto que depois, entra o Matheus Cunha no lugar dele, o Brasil melhora, e depois o Matheus Cunha começa como titular contra a Argentina. Mas naquela seleção do Dorival, é difícil a gente achar ali quesitos individuais que se sobressaíam tanto. Acredito que com o Ancelotti, ele ainda vai ter outras oportunidades. Que ainda a gente teve o Mauro César puxando mais uma vez a sardinha aqui pro Flamengo, porque de fato, né?
Teve essa comparação aqui, todo mundo ficou falando que o Chelsea era o pior Chelsea da história, não é nem o melhor, mas também não é nem o pior, e ele deu aquela gastada no Fluminense. Vamos ver aqui, ó, desvalorizar a vitória do Flamengo sobre o Chelsea é a nova muleta dos que afirmavam, entre outras tolices, que esse time inglês era o pior representante europeu do torneio. Não, né, quando se tem ali o Salzburg, estava no grupo do Real Madrid, é difícil falar que o Chelsea é pior que os caras. Na fase de grupos, promoveram o oba-oba dizendo até que o título seria de um brasileiro. Agora uma grande vitória, como a virada rubro-negra sobre o finalista do Mundial, tentam desvalorizar alegando que foi na fase de grupos. A mesma fase de grupo que os motivou a elogiar exageradamente as equipes do Brasil que vieram aos Estados Unidos. Isso não é só contradição, é o pior. Eu não sei como não se envergonham. Aí depois ele deu mais uma aqui, ó. Tem vídeo no canal dominado pelo Chelsea. Clube perde em tarde ruim de Renato Gaúcho e surge o chororô pela diferença financeira. Ai, ele coloca aqui, cadê, ó? Esse papo de estarmos orgulhosos da campanha do Fluminense precisa ser colocado em contexto. Sim, há motivos para tal, mas não era essa a expectativa antes do jogo. Por desinformação ou os iludidos pela postura torcedora de boa parte da mídia brasileira, colores acreditavam, caraca, mano, que poderiam vencer. Ele cutucou o Fluminense ali com vara curta, né? Menosprezam o adversário e sim, foram surpreendidos quando a bola rolou. De fato, ali não teve muito jogo pro Flusão, né? Havia uma chance? Sim, pequena, como o jogo mostrou. Estão orgulhosos? Pode ser. Mas antes de tudo, os decepcionados por terem sido iludidos. Aí aqui o Chaves, a vida te decepciona para você parar de viver de ilusões e viver a realidade. Aí teve um trecho aqui, ó, onde o Fred Caldeira, ele fala aqui na live do André Reni sobre essa parada, mas ele fala, tem gente aí querendo comparar os investimentos financeiros. Vamos ver aqui. Ele foi importante contra o Palmeiras e foi importante e também decisivo contra o Fluminense. Eu até acho, André, que o Chelsea procuraria e acharia outras formas de vencer o Fluminense ontem, mesmo sem o João Pedro, porque foi um time bastante melhor do que o Fluminense, em 80%, 90% dos minutos disputados, especialmente os minutos em que o Chelsea estava competindo, né? Depois de 2-0, foi administrando um pouco mais e ainda assim criou muitas chances. Mas não dá para negar que muito dificilmente o Nicolas Jackson faria os gols que o João Pedro fez, tanto é que tem um lance quando o Jackson entra no lugar do próprio João Pedro, que ele finaliza para fora com o Palmer sozinho no meio da área. Mais uma das tantas más decisões que o Jackson tomou na camisa do Chelsea, que o torcedor do Chelsea sabe muito bem, conhece muito bem, e por isso que está tão aliviado em ver o João Pedro fazer o que o Jackson não tem capacidade, ou pelo menos não mostrou ter até aqui no ponto da carreira dele. Ainda é um atacante jovem, mas o Chelsea tem pressa. Agora, eu acho essa permissão da FIFA muito ruim, e fico ainda mais chocado com pessoas da mídia que levam torcedores a compararem de maneira esdrúxula isso com a janela que existe na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Como se um torneio de tiro curto, como se um torneio de 7 jogos fosse comparável a um torneio maior. E tem gente que se diz séria e que está adotando esse discurso. Eu fico extremamente chocado porque é uma comparação de quem ou está cego pelo clubismo ou está tentando criar um discurso para ganhar like. Pois é quem tá falando aqui. Então proíbe a janela de janeiro da Champions. Cara, é uma competição que tá o ano inteiro. O ano inteiro ela é disputada. Em 2 semestres. Na pausa de meio do ano, existe uma janela de inverno lá na Europa, a janela de meio de temporada. Não cabe a comparação. Outra coisa, alguém falou aqui, André, mas esses times que podem contratar, eles iam contratar antes mesmo, né? Se precisasse de um lateral e tal, contrata antes. Então contrata antes. Contrata antes, monta o seu elenco para competição. Tinha uma janela antes da Copa do Mundo. A janela, o problema dela é estar aberta a inscrição durante a competição. Esquece. Isso que é pica, né, mano? Porque do nada você fala lá, pô, esse Delap que eu contratei não tá fazendo gol. Tem o Nicolas Jackson, também só perde gol. Foda-se, 60 milhões de libras aqui no João Pedro. E aí o Fluzudo
levando o Soteudinho, que era reforço pro Mundial, do nada só pode estrear, fazer o primeiro jogo de fato no segundo tempo, quando a vaca já tinha ido pro brejo. É aquilo, cara, eu concordo com o Mauro César em partes, e pô, sim, a vitória do Flamengo digna, mano, eu não acho ali, de longe, o Chelsea, ele não entrou pra perder, não entrou fofo, entrou ali batendo, fazendo falta, o Flamengo ganhou na bola. Só que, pô, falar, vem com desculpa de parte financeira, meu Deus, mano, o que, eu vi essa parada, o que o Chelsea gastou no João Pedro, acho que é 3 anos da folha salarial do Fluminense, tá ligado? Tem esse desnível e o Fluminense chegou nessa semifinal aí absurdo, as expectativas não eram essa. Aí quando você chega numa semifinal, você cria expectativa pra estar numa final, é do torcedor. Eu não julgo essa parte aí também de falar que o torcedor do Fluminense tá orgulhoso pela campanha do seu time. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.